Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de mostrar um case de um aluno meu, eu vou dividir os ensinamentos que eu tive com um dos meus mentores. Brendon Burchard é um dos meus mentores há muitos anos. E nesse episódio especial do VDcast, eu vou mostrar alguns dos conceitos que eu aprendi com ele e como que eles impactaram a minha vida e o meu negócio. Nesse vídeo eu quero compartilhar alguns dos aprendizados que eu tive com um dos meus maiores mentores, o Brendon Burchard. Então fica de olho e veja como cada um desses conceitos pode ser aplicado na sua vida e no seu negócio. A minha primeira transformação com o Brendon se deu através do livro dele, O Mensageiro Milionário. Tinha traduzido para português, tinha uma época que era difícil de achar, mas agora você consegue nas livrarias e consegue no Kindle também. Esse é um livro muito simples, muito curto, direto ao ponto, e lá ele ensina muitas coisas, como qualquer pessoa tem algum tipo de conhecimento e pode usar a internet para monetizar. Em um dos capítulos do livro, ele explica lá a suíte de produtos. Um produto de recorrência mais barato, um programa com início, meio e fim mais caro, e programas de mentoria, programas de mastermind. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, nossa, eu quero viver isso, eu quero ser isso, eu quero me tornar um mensageiro milionário. Então, eu lembro com clareza do quanto que aquele livro mexeu comigo e fez diferença no momento que eu tomei a decisão. Eu vou viver isso, eu vou ser isso. Outro momento muito marcante para mim foi no evento do Jeff Walker, o Product Launch Forum, em que o Brendon foi como convidado. E, cara, a apresentação dele foi incrível, foi algo disruptivo para mim. E na altura eu já tinha algum resultado no digital, mas eu estava longe de onde eu imaginava que eu podia chegar. E eu não sei você, mas quando rolam aqueles exercícios do tipo, bota uma musiquinha no fundo e fala para você escrever alguma coisa, eu nunca fui o cara que se conecta com facilidade nisso. Pelo contrário, sempre que tem exercício assim eu tento fugir, eu tento pegar um café ou fazer alguma coisa assim. E eu lembro que nessa apresentação do Brendon, no evento do Jeff, ele fez um exercício para você buscar o seu porquê. Identificar o que está por trás do que você faz. Por que você faz o que você faz. E aí ele falou, deixa a mão correr, escreve aí. E cara, eu olhei em volta e falei, essa é a hora de eu tomar meu café. E eu lembro que eu cheguei a levantar para tomar o café, mas todo mundo que estava do lado direito estava anotando, todo mundo que estava do lado esquerdo estava anotando, o café estava meio longe. Cara, eu olhei pro lado, até o Érico estava sentado anotando. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou sentar e fazer esse exercício aí. E foi muito esquisito para mim, porque tava difícil de pensar alguma coisa, a ideia era você achar o seu porquê. E ele falou, cara, deixa a mão fluir, deixa a caneta, o papel se conectar ali, deixa a caneta repousar em cima do papel, escreve o que vem na mente, sem muito julgamento. E eu escrevi. Eu escrevi que eu acredito que com marketing digital, toda e qualquer pessoa pode ter uma vida livre e conquistar todos os seus sonhos, um de cada vez, impactando o mundo positivamente nesse processo. Eu sei essa frase de cor, porque depois que eu escrevi nesse evento, eu usei essa frase tantas e tantas vezes. Foi o que realmente me moveu. Eu lutei muito tempo para conquistar a liberdade. E depois que você conquista a liberdade, você percebe que muitas vezes esse lugar da vitória é muito solitário. Eu lembro que eu sonhava em ir para a praia quarta-feira, até conseguir ir e perceber que não é tão legal, porque seus amigos não estão lá. Então foi lá nessa palestra do Brendon que eu encontrei o meu porquê. Antes eu lutava para buscar liberdade para mim, e ali eu entendi que o meu jogo, a minha vida, ia ser sobre levar a liberdade para as outras pessoas e não só para mim. Um dos episódios mais emblemáticos que eu tive com o Brendon foi um dos eventos dele, o High Performance Academy. Lá ele ensina várias técnicas que ele usa, o quanto de água que ele bebe, como que ele dorme, como que ele come. E ele fala também da rotina dele antes de entrar para o palco. Ele fala que ele fazia uma coisa chamada Qigong. Eu não sei se eu estou falando o nome certo, mas você estimula alguns pontos do seu corpo e tal. E que ele fazia isso antes de entrar no palco. E eu confesso que eu truquei ele. Já aconteceu isso aí no evento de alguém, a pessoa falar que ela faz isso, faz aquilo, e você duvidar? Eu confesso que eu duvidei. E eu fiquei pensando, será que esse cara faz isso mesmo? Ou ele só tá falando pra parecer bonito? Eu truquei. E tava lá eu, a Paty do Jerônimo. Sabe quem é a Paty, esposa do Jerônimo? Paty Araújo. Inclusive tá lá no Mastermind, faz um trabalho incrível de branding. A Paty estava lá também. E num dos breaks, antes de voltar do almoço, a gente pôde ver por entre a cortina ali
o Brandon do lado de dentro, no backstage dele. E adivinha o que ele estava fazendo? Só pra ficar claro, a gente não foi olhar dentro da cortina não. A cortina tava meio aberta e aí a gente viu, entendeu? Cara, o Brandon tava do outro lado, no backstage dele, fazendo exatamente as coisas que ele tava ensinando. Naquele momento eu falei, esse cara é walk the talk, esse cara faz o que ele ensina, ele pratica o que ele prega. E a minha admiração por ele foi pras alturas. Então fica aqui a grande sacada, ensinar só e apenas o que você faz, o que você vive. Esse foi mais um dos aprendizados que eu tive com o Brandon. Eu lembro também da primeira vez que eu participei do Mastermind dele. Acho que isso foi 2015, um pouco a mais, um pouco a menos. E foi a primeira vez que eu paguei um valor tão alto, na minha opinião, na minha percepção, em dólar, para ser treinado. Na época foi $10.000 e foi um evento de 2 dias. Não era 6 meses de acompanhamento ou 1 ano de acompanhamento. Não, 2 dias, $10.000. E um monte de gente achou que eu era maluco na época. E eles perguntaram, o que você vai aprender que vale $10.000? E ali eu já estava desenvolvendo a minha forma de pensar, de ser uma pessoa de ROI positivo, ser uma pessoa que uma sacada paga. E eu lembro até hoje qual foi a uma sacada que pagou aquele evento para mim. E a sacada foi a seguinte, ele explicou lá o círculo, na verdade o ciclo de consciência da gente. Para toda e qualquer área de conhecimento, para toda e qualquer habilidade, a gente começa inconscientemente incompetente. Por exemplo, tem algum idioma no mundo que você não sabe nem que existe. E você é incompetente em falar esse idioma. Então você não sabe que não sabe falar esse idioma. Depois você descobre que essa língua existe e você é igualmente incompetente, mas agora você é conscientemente incompetente. Por exemplo, chinês. Eu sei que eu não sei falar chinês. Depois você vai para o espaço de competência consciente, que é quando você está presente para aquilo ali, você está ativamente ali falando, é quando você começa a falar uma língua, por exemplo, até que você chega num estado de competência inconsciente. Vou dar um exemplo aqui bastante comum, que é com andar de bicicleta. A criança, quando nasce, ela nem sabe que não sabe andar de bicicleta, então é incompetência inconsciente. Depois ela vê as outras crianças andando de bicicleta, e ela não sabe andar, mas ela sabe que ela não sabe andar. Então ela tem a incompetência consciente. Depois tem aquela cena clássica dos filmes, o pai, a mãe, alguém carrega, no meu caso foi um amigo, alguém carrega a pessoa e ela consegue andar de bicicleta, mas ela ainda sofre para fazer curva quando passa marcha ou não. Ela está no espaço de competência consciente, ela ainda tem que pensar para fazer. Até que você chega no estado de competência inconsciente, quando você consegue desempenhar aquela função sem ter que pensar toda hora naquilo. Provavelmente você anda de bicicleta, você é competente inconsciente, você só sobe na bike e vai. Escreve aqui nos comentários. Eu aprendi a andar de bicicleta tarde, foi com 30 anos, então eu passei não tem muito tempo por esse processo. Qual é a grande sacada do Brandon? Esse lance da incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência inconsciente eu já sabia. Só que eu achava que a meta de tudo na vida era chegar nesse espaço de competência inconsciente. O que ele me mostrou é que quando você fica tão bom que você atinge essa competência inconsciente, a melhor coisa que você pode fazer é dar um passo para trás e voltar para a competência consciente. Eu vou explicar melhor. Eu não fiz um script para fazer esse vídeo aqui. Por quê? Fazer vídeo para mim já está no espaço de competência inconsciente. Eu posso simplesmente ligar a câmera e mandar ver. Se eu errar uma palavrinha ou outra, como eu errei aqui no começo, eu só sigo em frente e tá tudo bem. Eu estou no espaço de competência inconsciente. Mas se eu conseguir voltar um passo e entrar na competência consciente, se eu scriptasse isso aqui, se eu desenhasse cada lugar, o que eu ia falar onde, eu provavelmente conseguiria um resultado muito melhor no meu vídeo. Ele deu esse exemplo no evento dele lá. Ele falou que se ele abrir um webinário dele do nada, ele vai vender, ele vai ter resultado. Mas se ele scripta esse webinário, se ele desenha de forma articulada, desenhada para ter um resultado maior, ele vai conseguir um resultado muito maior. Então o que eu aprendi naquele evento de 2 dias que eu paguei $10.000? Que mesmo que eu tenha competência inconsciente em alguma área, é bom dar um passo atrás e redesenhar, dar um passo para trás e trazer a consciência para aquilo que eu já faço de forma natural. E assim eu consigo alcançar a maestria, assim eu consigo chegar onde eu nunca conseguiria chegar de outra forma. Você precisa ensinar as pessoas a pensar. Mas como assim ensinar a pensar? O Brandon tem um framework para quando ele aceita ou não um projeto. Ele diz o que você deve levar em consideração. Por exemplo, o quanto que você vai aprender no processo. Por exemplo, o quanto que você vai se divertir também nesse processo. Então, quando ele ensinou esse framework para mim, ele estava me ensinando a pensar.
Ao invés de eu ter que perguntar para ele, Brandon, vale a pena eu pegar esse projeto ou não? Eu já sabia como pensar, de que forma tomar minha decisão, mesmo sem poder perguntar para ele. Por que isso foi tão importante para mim? Porque isso mudou a forma com que eu passei a ensinar os meus mentorados. Ao invés de manter a galera dependente a estar perto de mim ou perguntar para mim, eu ensino a eles qual é a forma que eu uso para pensar. Eu dou assim a resposta que eles querem, mas eu penso também em como passar para eles os princípios que norteiam a minha tomada de decisão, de forma que se um dia eu não estiver aqui, eles saibam exatamente como pensar. Então, muito mais do que dar uma resposta pronta, você ganha quando você ensina as pessoas a pensarem da forma que você pensa. Um outro episódio importante que eu tenho com o Brandon foi quando ele veio no Brasil palestrar no evento da Paula. Ele palestrou lá, eu palestrei também, e de noite a gente foi para um jantar dos palestrantes. E a gente estava numa churrascaria e eu estava sentado do lado dele e ele virou e falou assim: "Hey buddy, vamos pegar uma salada?" Eu falei: "Vamos." Eu não queria salada nenhuma, mas quando o Brandon oferece salada, você diz: "Vamos lá pegar uma salada." E aí eu fui com ele pegar a salada, e ele pegando salada lá, eu peguei uma folha de alface, peguei carpaccio, que é a minha salada, e aí a gente voltou para a mesa. E eu voltei para a mesa meio diferente. Por que eu voltei diferente? Porque nesse espaço que eu fui ali pegar a salada com o Brandon, eu tinha entrado no mastermind dele, que na época custava $20 mil. Eram 2 encontros ao longo do ano, além de alguns encontros online também. E nessa que eu fui dar a volta para pegar a salada, tirei algumas dúvidas com ele, a gente apertou a mão e eu entrei no programa dele. Por que isso foi tão importante para mim? Ali eu entendi um conceito muito importante no meu negócio, que é diminuir a burocracia, diminuir as barreiras de entrada de dinheiro, de capital na sua empresa. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Até então, eu acreditava que para entrar num programa de mentoria, num programa de mastermind, seria necessário preencher um formulário com todas as informações, fazer uma ligação ou com o dono do programa, ou com o braço direito da pessoa. Eu acreditava que era importante ter uma certa burocracia antes de aceitar alguém. Dessa vez eu fui lá, peguei uma salada, apertei a mão e estava tudo certo, eu estava dentro. Sem formulário para preencher, sem entrevista para fazer. Aquilo ali foi uma aula. E logo depois, no meu evento, o Deimásio, pela primeira vez eu mudei o processo de aplicação da mentoria. Por anos eu fazia aquele processo que a pessoa tinha que preencher o formulário, e aí depois alguém do meu time entrava em contato para fazer uma entrevista. Pela primeira vez eu escolhi fazer diferente. Eu escolhi fazer que quando o cara preenche a aplicação no meu evento presencial, ele já está dentro. E aquele valor que ele paga, R$1.000 ou R$2.000 ali para garantir o interesse dele, já é a entrada dele no programa. E aí depois o time entra em contato para escolher se a pessoa vai pagar o restante à vista ou parcelado. Mas pega essa mudança de paradigma. Antes a gente recebia várias aplicações e a bola estava com a gente. A gente que tinha que procurar cada pessoa e fazer entrevista. Depois que eu vi o que ele fez comigo, a gente mudou esse processo. Resultado, a gente fez centenas de milhares de reais no evento seguinte, aquela mudança, aquela transformação. E o mais louco, eu não tinha participado de nenhum dos encontros com ele. Só de ver como ele fechou aquele negócio, aquilo ali já me transformou. E eu acredito que o dinheiro é agente da transformação. Naquele momento eu já estava transformado só de ver como ele conduziu comigo. Alguns dias depois desse episódio, da salada de R$100 mil, que eu fui lá, peguei o alface lá e paguei $20 mil para entrar no grupo dele, ele entrou ao vivo no Instagram. Perceba, os 2 encontros ainda faltavam meses para acontecer. E eu não estou falando de um conteúdo pago, não, porque eu tive acesso depois que paguei. Não. Eu estou falando de uma live do Brandon no Instagram, uma live normal. E eu confesso que há meses eu estava ignorando o conteúdo gratuito dele. Já passou por isso? Eu acho que eu já sei o que ele está falando, já aprendi bastante com ele, posso ignorar o que ele está falando no Instagram. Eu estava passando por isso. Só que como eu tinha acabado de pagar $20 mil para ele, meu cérebro falou: hey, presta atenção no que esse cara está falando. Então, quando ele entrou ao vivo, eu normalmente ia ignorar, mas eu imediatamente cliquei para ouvir o que ele estava falando. E adivinha? Mais uma vez ele estava falando alguma coisa que fazia sentido para mim. Só que eu ia ignorar se eu não tivesse pago. Então eu aprendi na pele que o dinheiro é agente da transformação. Por que eu paguei os $20 mil para prestar atenção no mastermind dele? Naquela live eu estava presente ao invés de ausente. Já são 3 anos que eu faço parte desse grupo do Brandon. E eu não sou o cara de aproveitar ao máximo, não. Eu sou o cara de pegar uma sacada que paga. Por que eu não sou o cara de aproveitar ao máximo? Eu acredito que conforme o seu jogo vai subindo de nível, cada vez é mais difícil você encontrar um ambiente, um lugar, um curso ou um programa que você vai aproveitar tudo que está ali.
quanto mais você cresce, mais a diferença vai se dar por causa de uma pergunta, por causa de uma sacada. Eu acredito que uma sacada paga. Se você acredita nisso, escreve aqui nos comentários, uma sacada paga. E eu quero falar a uma sacada que pagou o meu ano lá no Mastermind do Brandon. Eu tava num evento, acho que foi em Porto Rico esse, e lá nesse evento ele fez uma pergunta: Hey, com quem você quer fazer $1 milhão a mais no ano que vem? $1 milhão a mais no ano que vem? Como assim? Com quem eu quero fazer? E aí ele explicou: com quem você pode juntar forças, criar uma parceria, criar algo a partir da conexão de vocês que gere $1 milhão a mais para vocês. E cara, aquela pergunta pra mim não fez o menor sentido, eu nunca tinha pensado daquela forma. E lembra que uma das sacadas que eu aprendi com ele é que a gente tem que ensinar as pessoas a pensar de forma diferente? Mais uma vez ele fez aquilo comigo. E ali, imediatamente, eu peguei meu celular, mandei mensagem para alguns amigos, para alguns mentorados, e a gente começou algumas iniciativas diferentes que já geraram centenas de milhares de reais. Uma pergunta só: com quem você quer fazer $1 milhão a mais no ano que vem? Quero contar mais essa do Brandon. Era 2019, quando em um dos encontros ele fez a seguinte pergunta: o que você pode fazer para tudo que você faturou de janeiro até agora você conseguir dobrar até o final do ano? E essa pode parecer uma pergunta relativamente simples, né? Só que especificamente quando ele fez essa pergunta era tipo setembro ou outubro. Ou seja, a pergunta era: como que você pode de outubro a dezembro, ou seja, em 3 meses, dobrar tudo que você faturou de janeiro até setembro, ou seja, 9 meses. E pra mim foi extremamente desafiador, pra mim foi algo provocativo, né? E eu fiquei meio perdido, tipo, como é que eu posso fazer esse troço? E aí eu comecei a desenhar um plano, eu comecei a mudar as minhas ações e tudo que eu ia fazer daquela data até o final do ano. De forma resumida, eu não consegui, tá bom, dobrar meu faturamento nos últimos meses do ano, mas o que eu consegui foi bater o recorde de faturamento da minha empresa para essa mesma época. Eu nunca tive um novembro tão próspero, eu nunca tive um dezembro tão próspero quanto eu tive daquela vez. Então qual o aprendizado que fica? Que não só o que ele ensina, mas o quanto ele inspira, o quanto ele me desafia, isso me transforma. E eu fico feliz de ter colhido esse resultado, esse benefício financeiro no meu negócio, mas o maior aprendizado foi, ao invés de só ensinar os meus mentorados, é meu papel também encorajar, às vezes desafiar e muitas vezes inspirar. Então eu mudei a minha forma de liderar baseado no que eu aprendi com o Brandon. Eu não aprendo só o que ele fala, eu aprendo com como ele fala e como ele faz. E essa foi uma grande transformação que eu quero trazer para você. Seu papel não é só ensinar, o seu papel é também inspirar quem escolhe confiar em você. E o último aprendizado que eu quero dividir, que eu tive com o Brandon, e possivelmente o mais importante de todos, é o que ele sempre fala: bring the joy. O que quer dizer bring the joy? É para você trazer alegria em tudo que você faz. Vai gravar um vídeo? Traz alegria. Vai fazer um evento? Vai dar uma palestra? Cara, traz alegria. Não só para você, mas para as pessoas que estão do outro lado. Isso é uma regra que eu busco em tudo na minha vida. Sair de toda e qualquer interação com a certeza de que a pessoa que trocou ali comigo está indo para casa melhor do que antes. E eu espero que você tenha sentido um pouco desse bring the joy nesse vídeo. E num momento de vulnerabilidade eu quero dividir com você que, cara, gravar esse vídeo não foi fácil. Eu comecei lá na Croácia, agora eu tô em Montenegro, deve dar pra ver aqui no fundo, né? E vários takes eu tive que fazer, insegurança, incerteza, não sabia se eu tava fazendo jus a tudo que eu aprendi com o Brandon. Foi um processo difícil, foi um processo delicado, foi um processo de relembrar cada uma dessas histórias, reviver cada um desses aprendizados e perceber o quanto que muito do que eu tô colhendo hoje no meu negócio, na minha vida, veio de trabalhar de forma próxima com ele. E muita gratidão que eu tenho ao Brandon por tudo que construí baseado no que eu aprendi com ele. E fazer isso, dividir isso, compartilhar isso, está sendo bastante especial para mim. E eu estou muito feliz de dividir um pouco dessa trajetória com você. Eu estou tão inspirado por esse processo que eu decidi, e estou aqui falando publicamente, que eu quero fazer uma série de vídeos sobre o que eu aprendi com cada um dos meus mentores, e o Brandon foi o primeiro. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa série, se fez sentido para você e o que de valor você tirou desse processo, porque eu estou comprometido e determinado a compartilhar ainda mais com você. Estou gostando muito desse processo de dividir um pouco do que eu aprendi com você aqui nesse canal do YouTube. Estou aprendendo ainda esse lance de ser youtuber, então clica no sininho, dá o joinha, compartilha para quem você quiser e comenta o que você está achando desse vídeo aqui enquanto eu passeio por Dubrovnik aqui na Croácia.
Ó, o cara tá com drone aqui, cara. Conheci ele aqui agora. Esse foi o episódio de hoje do VDcast, e quando você estiver pronto para trabalhar comigo de forma mais próxima, é só entrar em victordamasio.com.br/mentoria. victordamasio.com.br/mentoria. Se você vende ou quer vender cursos online e mentorias, esse é o seu lugar.